Olá, boa tarde. Segunda-feira, 8 de abril. O Senado agora está no ar. O plenário do Senado deve votar nesta semana, em regime de urgência, o Estatuto da Juventude. A proposta prevê uma série de benefícios para as pessoas que têm entre 15 e 29 anos de idade. Eles são mais de 51 milhões em todo o Brasil. Uma faixa importante da população que deverá ter garantidos em lei direitos essenciais, como saúde, educação, trabalho, cultura, lazer, mobilidade e acesso à justiça. O estatuto, que tramita no Congresso há quase 10 anos, ainda estabelece que o Estado é obrigado a manter programas de expansão do ensino superior, com oferta de bolsas de estudos em instituições privadas e financiamento estudantil. Para a secretária nacional da Juventude, com o estatuto, as políticas voltadas aos jovens passarão a ser reconhecidas como políticas de Estado. É uma oportunidade histórica para o Brasil promover ainda mais do que a gente já está promovendo em política de juventude para inserir esses jovens, de fato, no desenvolvimento nacional. Então, o Estatuto ele adquire muita força e importância por isso, que ele ajuda a instituir essa política de maneira permanente, ele aponta a criação de um Sistema Nacional de Juventude, para definir melhor a atribuição dos entes federados, a forma de financiamento da política, a importância da criação dos conselhos de juventude, né? Por um outro lado, ele é extremamente importante porque ele é uma grande declaração de direitos à juventude. Então, ele reafirma este conceito de jovem de 15 a 29 anos, ele possui um conjunto de características, ele não é só uma fase de transição, precisa ter um conjunto de políticas diferenciadas, né? E aponta, então, em sendo um jovem sujeito de direitos, quais são esses direitos. O Estatuto também garante a meia entrada em eventos culturais e esportivos para jovens comprovadamente carentes, mesmo que não estejam matriculados em nenhuma escola. A expedição das carteirinhas será feita preferencialmente pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela UNE e pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, mas sem garantia de exclusividade. O jovem precisa de ter acesso à cultura, né, mais facilmente, e muitos não têm uma renda. O Estado tem a obrigação de garantir esse tipo de coisa, e é mais um mecanismo para facilitar o acesso da população a vários, outros meios que envolvam a cultura, a arte. O Estatuto garante ainda a jovens carentes passagens gratuitas em ônibus interestaduais. De acordo com o texto, as empresas deverão reservar em cada veículo 2 assentos gratuitos e 2 com 50% de desconto para jovens de baixa renda. O jovem ele está se preparando para o futuro. Eu acho que uma ajuda assim seria um incentivo para ele, né? Se ele quer viajar para estudar. Acho que seria um incentivo, eu acho que é razoável. É importante que isso vire realidade, né? Que eles tenham acesso, né? Que não seja só um direito deles, mas que seja uma realidade para eles, né? Qual a importância da aprovação desse estatuto? Primeiro, ter um diploma legal que consagre direitos da juventude brasileira. Segundo, consolidar direitos já conquistados, já existentes e que são regulamentados por leis infraconstitucionais nos municípios e nos estados, como é, por exemplo, o direito da meia entrada. Depois, ampliar direitos, como é, por exemplo, o direito à meia passagem, existente em muitos municípios brasileiros para transportes urbanos e ampliado no estatuto, a partir de agora, para transportes interestaduais. Senadores da Subcomissão de Acompanhamento de Belo Monte foram ao Pará verificar o andamento das obras da hidrelétrica e a execução das intervenções obrigatórias para diminuir os impactos socioambientais. As obras da hidrelétrica de Belo Monte atingiram o ponto mais acelerado. 22 mil operários trabalham na construção das 2 casas de força e do canal de 20 quilômetros que vai desviar as águas do rio Xingu para as turbinas. A maior parte da energia vai ser gerada distante do leito do rio. O processo utilizado pela primeira vez em uma hidrelétrica brasileira ajudou a diminuir a área inundada pelo reservatório.
Os senadores da subcomissão de Belo Monte visitaram todos os canteiros de obras. Eles discutiram com os diretores da Norte Energia as medidas necessárias para garantir a sustentabilidade dos 11 municípios que ficam no entorno da obra, um empreendimento de 30 bilhões de reais. Tenho defendido a tese de que na tributação do ICMS da energia, que nós possamos fazer uma mudança na Constituição para permitir que 50% do ICMS gerado aqui nessa usina possa ficar com o estado do Pará e possa ficar com a cidade de Altamira. Altamira é a cidade que mais sofre o impacto da construção de Belo Monte. Segundo a prefeitura, 1/3 dos 150 mil moradores vieram para o município depois do anúncio das obras. Para diminuir os problemas sociais e ambientais que surgem dessa expansão, o consórcio responsável pela hidrelétrica teve que assumir o compromisso de executar 23 ações condicionantes. Uma das exigências é fazer toda a infraestrutura de saneamento básico da cidade. Atualmente não há redes de esgoto e apenas 14% da população tem acesso à água tratada. A Norte Energia também deve construir um aterro sanitário com capacidade de processar as 150 toneladas de lixo produzidas por dia em Altamira. Enquanto a obra não fica pronta, foi feita esta central de triagem, uma solução provisória. Os membros da subcomissão ouviram reclamações sobre o atraso dos investimentos, principalmente na área de saúde. Está prevista a construção de um novo hospital que ainda não saiu do papel. Ouvimos as explicações da Norte Energia, que é o consórcio empreendedor, e vamos acompanhar para e passo para que essas obras efetivamente sejam executadas, porque delas dependem as condições de dignidade para a população da região. Os diretores do consórcio de Belo Monte disseram que já estão sendo investidos 700 milhões de reais nas obras condicionantes. Segundo eles, em muitos casos os atrasos ocorrem porque os órgãos públicos precisam aprovar os planos operacionais. A gente não pode repetir os erros do passado nas hidrelétricas na Amazônia. Ou seja, nós temos que construir projetos hidrelétricos que vão ajudar o Pará, vão ajudar o Brasil, mas acima de tudo, nós precisamos aproveitar essa oportunidade para que Altamira e os outros municípios impactados cresça, se desenvolva, tenha qualidade de vida e perspectivas melhores no futuro. A Comissão de Modernização do Código de Defesa do Consumidor realizou audiência pública para discutir o fortalecimento dos PROCONs. A ampliação dos poderes dessas instituições é tema de um projeto de lei do Executivo, que tramita hoje na Câmara dos Deputados. Os PROCONs são a primeira instância de solução de conflitos entre consumidores e empresas. Apenas 647 dos quase 5.600 municípios do país têm PROCONs, o que significa que pouco mais de 10% das cidades brasileiras possuem procuradorias que defendem os direitos dos consumidores. Durante a audiência, os participantes afirmaram que os PROCONs têm autonomia para fechar estabelecimentos e caçar alvarás, mas não podem emitir sentenças que obriguem o cumprimento dos acordos. Situação que pode mudar. O governo enviou ao Congresso um projeto de lei que aumenta o poder dos PROCONs, permitindo até que as decisões dessas instituições tenham força judicial. Assim, os impasses não precisariam ser resolvidos pelos juizados de pequenas causas. Os mecanismos que nós temos hoje para a defesa do consumidor, principalmente no judiciário, eles envolvem um tratamento individual dessas demandas. E o que acontece? Esse tratamento individual das demandas, ele pode passar, em grande parte, pelo atendimento nos PROCONs, né? Os PROCONs podem ser, na verdade, as primeiras portas de atendimento às reclamações dos consumidores. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, um PROCON, que é um órgão da administração pública, seja municipal ou estadual, ele pode fechar um estabelecimento, ele pode caçar um alvará, ele tem, isso está previsto nas sanções administrativas do Código, mas ele não pode determinar a devolução de R$10 para um consumidor. Os parlamentares da comissão querem acrescentar os dispositivos que reforçam o papel dos PROCONs ao projeto de reforma do Código do Consumidor em discussão no Senado. Independente da Sua Excelência, a Presidente da República, ter encaminhado à Câmara uma proposta dessa natureza, penso que nós também devamos fazer o mesmo aqui no Senado. Por quê? Porque, de acordo com o regimento do Congresso, quando você delibera uma matéria
que está amparada pelo regimento sob forma de código, este processo ele se dá com mais celeridade. A comissão temporária que analisa a reforma do Código do Consumidor deve votar o relatório do senador Ricardo Ferraço até o fim de maio. Em seguida, o texto segue para ser votado no plenário do Senado. O Senado agora termina aqui. Assista agora a sessão plenária que começou neste instante. Acompanhe.